Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo Boa bom? noite. Tudo jóia, Fernando? Oi, Eda. Oi, Cláudia. Oi, Marlene. Quanto tempo, Rogério? Oi, boa noite. Boa noite. Então, Ai, já separei aqui o texto para a gente começar a ler. Tá, mais um minutinho, a gente já começa. Começar 9 horas em ponto, para que o negócio não se estenda muito depois das 10, né? A gente não tem hora para começar, não tem muito hora para terminar, não, mas a gente tem feito geralmente em 1 hora, né, a leitura e depois a, as reflexões, né? Se Marlene, deixa eu colocar aqui. Fala. Eu vou pedir. Ei, Eda, tudo bem? Tá em Palmas ou já tá em Redenção? Estou em redenção, Tá em casa, graças a Deus. finalmente. Nossa, graças a Deus. Eu vou colocar tanto você, Ieda, como a Cimalene, como co-hosts. E caso durante a. Porque às vezes a gente não percebe, né? Durante a leitura pode aparecer um tracinho vermelho para vocês duas, né? Parece uma faixa azulzinha assim, falando, fulano quer entrar na sala. Eu geralmente consigo ver, mas em determinados tempos da leitura, às vezes eu posso não ver, né? E aí vocês têm aí tanto a Ieda como a Cimarlene, as duas paraenses que fala, como é que fala? Quem é de Pará, do Pará? Paraense mesmo. Nós só estamos Paraen, no somos paraenses. paraenses. Aí são as guardiãs das portas do grupo de leitura. Vou lá já, dividindo 21 em um, vamos lá embarcar nessa jornada. Comentando aqui, para ficar melhor para vocês. Então, vamos lá. Capítulo 3, entrando profundamente no agora. Não busque o seu eu interior dentro da mente. Sinto que ainda tenho muito a aprender sobre as atividades da minha mente, antes de poder chegar a algum lugar próximo da consciência ou iluminação espiritual. Não, não tem. Os problemas da mente não podem ser solucionados no nível da mente. No momento em que compreendemos que não somos a nossa mente, não existe muito mais a aprender ou compreender. O máximo que podemos conseguir ao estudar a mente é nos tornarmos bons psicólogos, mas isso não nos levará para além da mente. Do mesmo modo que estudar a loucura não basta para criar a sanidade. Já entendemos a mecânica básica do estado de inconsciência, ou seja, quando nos identificamos com a mente, geramos um falso eu interior, o ego, que é um substituto do nosso verdadeiro eu interior, enraizado no ser. Passamos a ser um ramo cortado da videira, como Jesus pregou. As necessidades do ego são intermináveis. Ele se sente vulnerável e ameaçado e, em consequência, vive em um estado de medo e carência. Quando entendemos esse funcionamento anormal da mente, não precisamos examinar todas as suas numerosas manifestações, nem transformá-lo em um problema pessoal complexo. O ego, é claro, adora fazer isso. Está sempre buscando algo em que se apegar para sustentar e fortalecer a ilusão que tem de si mesmo e para juntar aos seus problemas. Essa é a razão pela qual, para muitos de nós, o sentimento do eu interior está intimamente ligado aos nossos problemas. Quando isso acontece, a última coisa que desejamos é nos livrar deles,
porque isso significaria a perda do eu interior. Por isso, pode existir uma grande parte de investimento inconsciente do ego em mágoa e sofrimento. Portanto, se reconhecermos que a raiz da inconsciência vem de uma identificação com a mente, o que naturalmente inclui as emoções, estaremos dando um passo para nos livrar da mente e nos tornar presentes. Quando estamos presentes, podemos permitir que a mente seja como é, sem nos deixar enredar por ela. A mente em si é uma ferramenta maravilhosa. O mau funcionamento acontece quando buscamos o nosso eu interior dentro dela e a confundimos com quem somos. É nesse momento que a mente se torna egóica e domina toda a nossa vida. O fim da ilusão do tempo. É praticamente impossível deixar de nos identificar com a mente. Estamos mergulhados nela. Como se ensina um peixe a voar? O segredo está em acabar com a ilusão do tempo. O tempo e a mente são inseparáveis. Tire o tempo da mente e ele para, a menos que você escolha utilizá-lo. Estar identificado com a mente é estar preso ao tempo. É a compulsão para vivermos quase exclusivamente através da memória ou da antecipação. Isso cria uma preocupação infinita com o passado e o futuro, e uma relutância em respeitar o momento presente e permitir que ele aconteça. Temos essa compulsão porque o passado nos dá uma identidade e o futuro contém uma promessa de salvação e de realização. Ambos são ilusões. Mas, sem o tempo, qual seria a razão de nossa existência? Não teríamos objetivos a alcançar, nem mesmo saberíamos quem somos. O tempo é algo precioso e acho que precisamos aprender a utilizá-lo com sabedoria, em vez de desperdiçá-lo. O tempo não tem nada de precioso, porque é uma ilusão. Aquilo que achamos ser precioso não é o tempo, mas um ponto que está fora dele, o agora. Só entre parênteses aqui. O que está em itálico são observações de alunos, tá, gente? Assim como a cada título sempre vai ter uma observação de um aluno, é como se ele estivesse conversando com os alunos dele. Isso é realmente precioso. Quanto mais nos concentramos no tempo, no passado e no futuro, mais perdemos o agora, a coisa mais importante que existe. Por que o agora é a coisa mais importante que existe? Primeiramente, porque é a única coisa, é tudo que existe. O eterno presente é o espaço dentro do qual se desenvolve toda a nossa vida, o único fator que permanece constante. A vida é agora. Nunca houve uma época em que a nossa vida não fosse agora, nem haverá. Em segundo lugar, o agora é o único ponto que pode nos conduzir para além das fronteiras limitadas da mente. É o nosso único ponto de acesso à área atemporal e amorfa do ser. Nada existe fora do agora. O passado e o futuro não são tão reais quanto o presente? Afinal, o passado determina quem somos e de que forma agimos no presente. E os nossos objetivos futuros determinam as atitudes que tomamos no presente. Isso é um aluno falando. Você ainda não captou a essência do que estou dizendo, porque está tentando entender mentalmente. A mente não pode entender esse assunto, só você pode. Por favor, preste atenção ao seguinte. Você alguma vez vivenciou, realizou, pensou ou sentiu alguma coisa fora do agora? Acha que conseguirá algum dia? É possível alguma coisa acontecer ou ser fora do agora? A resposta é óbvia, não é mesmo? Nada
jamais aconteceu no passado, aconteceu no agora. Nada jamais irá acontecer no futuro, acontecerá no agora. O que consideramos como passado é um traço de memória, armazenado na mente, de um agora anterior. Quando nos lembramos do passado, reativamos um traço da memória e fazemos isso agora. O futuro é um agora imaginado, uma projeção da mente. Quando o futuro acontece, acontece como sendo o agora. Quando pensamos sobre o futuro, fazemos isso no agora. Obviamente, o passado e o futuro não têm realidade própria. Do mesmo modo como a lua não tem luz própria e apenas reflete a luz do sol. O passado e o futuro são apenas um reflexo pálido da luz, do poder e da realidade do eterno presente. A realidade deles é emprestada do agora. A essência dessas afirmações não podem ser compreendida pela mente. No momento em que captamos a essência, ocorre uma mudança da consciência, que passa a desviar o foco da mente para o ser, do tempo para a presença. De repente, tudo parece vivo, irradia energia, emana do ser. A chave para a dimensão espiritual. Em situações em que a nossa vida está ameaçada, pode ocorrer naturalmente essa mudança da consciência do tempo para o momento presente. A personalidade que tem um passado e um futuro retrocede e é substituída por uma presença consciente intensa, serena, mas ao mesmo tempo alerta. Sempre que uma reação se faz necessária, ela surge desse estado de consciência. Muitas pessoas, embora não percebam, gostam de se envolver em atividades perigosas, como escaladas de montanhas, corridas de automóvel, voos de asa delta, pela simples razão de que essas atividades as trazem para o agora, livres do tempo, dos problemas, dos pensamentos e das obrigações pessoais. Nesses casos, desviar sua atenção do momento presente, nem que seja por um segundo, pode significar a morte. Infelizmente, essas pessoas passam a depender de uma atividade em particular para ficar nesse estado. Mas você não precisa escalar a face norte de Haiger. Você pode entrar nesse estado agora. Desde a antiguidade, mestres espirituais de todas as tradições apontam o agora como a chave para a dimensão espiritual. Mas parece que isso permaneceu um segredo. Com certeza, não é ensinada em igrejas ou em templos. Se você vai a uma igreja, pode ouvir passagens do Evangelho como: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A profundidade e a natureza radical desses ensinamentos não são reconhecidas. Parece que ninguém percebe que os ensinamentos foram formulados para serem vividos e, dessa forma, provocar uma profunda transformação interior. Toda a essência do Zen consiste em caminhar sobre um fio da navalha do agora, em estar tão absolutamente presente que nenhum problema, nenhum sofrimento, nada que não seja quem somos em essência, possa permanecer em nós. No agora, na ausência do tempo, todos os nossos problemas se dissolvem. O sofrimento precisa do tempo e não consegue sobreviver no agora. O grande mestre Zen Rinzai, visando desviar a atenção de seus alunos do tempo, levantava o dedo com frequência e perguntava calmamente: o que está faltando nesse exato momento? Uma pergunta poderosa, que não requer resposta no plano da mente. É formulada para conduzir uma atenção profunda para o agora. Outra questão muito usada na tradição Zen é: se não é agora, então quando? O agora é também um ponto central do ensinamento do sufismo, o braço místico do islamismo. Os sufistas têm um ditado que diz:
O sufista é filho do momento presente. E Rumi, o grande poeta e mestre do sufismo, ensina: passado e futuro ocultam Deus de nossa vista, ponha fogo em ambos. Mestre Eckhart, mestre espiritual do século XIII, resumiu tudo isso em poucas e belas palavras. O que impede a luz de nos alcançar é o tempo. Não há maior obstáculo para Deus do que o tempo. Acessando o poder do agora. Momentos atrás, quando você falou sobre o eterno presente e a irrealidade do passado, do futuro, peguei-me olhando através da janela para uma determinada árvore. Já tinha olhado muitas vezes antes, mas agora foi diferente. Não percebi muita diferença na forma externa, exceto que as cores pareciam mais vivas. Mas havia uma dimensão adicional que antes eu não tinha notado. É difícil de explicar. Não sei bem, mas achei ter percebido alguma coisa invisível, como se fosse a essência daquela árvore. Ou melhor, um espírito interior. E de alguma forma, era como se eu fosse parte dela. Percebo, agora, que nunca tinha visto de fato a árvore, apenas uma imagem plana e morta. Quando olho para a árvore agora, parte daquela impressão ainda permanece, mas posso sentir que ela está desaparecendo. A experiência já parece algo do passado. Será que uma coisa dessas pode ser considerada mais do que um vislumbre passageiro? Por um instante, você se libertou do tempo. Ao se concentrar no presente, pode perceber a árvore sem o enquadramento da mente. A consciência do ser tornou-se parte de sua percepção. Suprimir a dimensão do tempo faz surgir um tipo diferente de conhecimento, que não mata o espírito que mora dentro de cada criatura e de cada coisa. Um conhecimento que não destrói o aspecto sagrado nem o mistério da vida, e que contém um amor e uma reverência profundos por tudo o que é. Um conhecimento sobre o qual a mente nada sabe. A mente não pode conhecer a árvore. O que ela conhece são apenas fatos ou informações sobre a árvore. A minha mente não pode conhecer você, só os rótulos, julgamentos, fatos e opiniões sobre você. Só o ser conhece diretamente. Há um lugar para a mente e para o conhecimento da mente. Situa-se na prática do dia a dia. Entretanto, quando a mente domina todos os aspectos da nossa vida, inclusive as relações com as outras pessoas e com a natureza, transforma-se em um parasita monstruoso que, se não for reprimido, pode acabar matando todo tipo de vida no planeta e, finalmente, a si mesmo, ao matar quem o hospeda. Você tem uma breve visão de como a ausência do tempo pode transformar nossa percepção. Mas não basta uma experiência, não importa quão linda ou profunda ela seja. O que é necessário, o que nos interessa, é uma mudança definitiva na consciência. Portanto, rompa com o velho padrão de negação e resistência ao momento presente. Torne uma prática desviar a atenção do passado e do futuro, afaste-se da dimensão do tempo na vida diária, tanto quanto possível. Se você achar difícil entrar diretamente no agora, comece observando como a sua mente tende a fugir do agora. Vai notar que, geralmente, imaginamos o futuro como algo melhor ou pior do que o presente. Imaginar um futuro melhor nos traz esperança e uma antecipação do prazer. Imaginá-lo pior nos traz ansiedade. Ambos os casos são ilusões. Ao observarmos a nós mesmos, o maior grau de presença surge automaticamente em nossas vidas. No momento em que percebemos que não estamos presentes, estamos presentes. Sempre que somos capazes de observar nossas mentes, deixamos de estar aprisionados. Um outro fato surgiu, algo que não pertence à mente, a presença observadora.
Um outro fator surgiu, algo que não pertence à mente, a presença observadora. Esteja presente como alguém que observa a mente e examine seus pensamentos, suas emoções, assim como as suas reações em diferentes circunstâncias. Concentre seu interesse não só nas reações, mas também na situação ou na pessoa que leva você a reagir. Perceba também com que frequência a sua atenção está no passado ou no futuro. Não julgue nem analise o que você observa. Preste atenção ao pensamento. Sinta a emoção. Observe a reação. Não veja nada como um problema pessoal. Sentirá, então, algo muito mais poderoso do que todas aquelas outras coisas que você observa. Uma presença serena e observadora por trás do conteúdo da sua mente. O observador silencioso. Uma presença intensa se faz necessária quando certas situações provocam uma reação de grande carga emocional, como, por exemplo, no momento em que acontece uma ameaça à nossa autoimagem, um desafio na vida que nos causa medo, quando as coisas vão mal, ou quando um complexo emocional do passado vem à tona. Nessas situações, tendemos a nos tornar inconscientes. A reação ou a emoção nos domina, passamos a ser ela, passamos a agir como ela. Arranjamos uma justificativa, erramos, agredimos, defendemos, só que não somos nós, e sim uma reação padronizada, a mente em seu modo habitual de sobrevivência. Identificar-se com a mente dá a ela mais energia, enquanto observar a mente retira a sua energia. Identificar-se com a mente gera mais tempo, enquanto observar a mente revela a dimensão do infinito. A energia retirada da mente se transforma em presença. No momento em que conseguimos sentir o que significa estar presente, fica muito mais fácil escolher simplesmente escapar da dimensão do tempo e entrar mais profundamente no agora. Isso não prejudica a nossa capacidade de usar o tempo, passado ou futuro, quando precisamos nos referir a ele em termos práticos. Nem prejudica a nossa capacidade de usar a mente. Na verdade, estar presente aumenta a nossa capacidade. Quando você usar a mente de verdade, ela estará mais alerta, mais focalizada. Abandonando o tempo psicológico. Aprenda a usar o tempo nos aspectos práticos da sua vida. Podemos chamar de tempo do relógio, mas retorne imediatamente para perceber o momento presente, tão logo esses assuntos práticos tenham sido resolvidos. Assim, não haverá acúmulo do tempo psicológico, que é a identificação com o passado e a projeção compulsiva e contínua no futuro. O tempo do relógio não diz respeito apenas a marcar um compromisso ou programar uma viagem. Inclui aprender com o passado para não repetir os mesmos erros indefinidamente. Estabelecer objetivos e trabalhar para alcançá-los. Predizer o futuro através de padrões e leis, que podem ser físicas, matemáticas e etc. Aprender com o passado e adotar as ações apropriadas com base em nossos prognósticos. Mas, mesmo assim, no âmbito da vida prática, onde não podemos agir sem uma referência ao passado ou ao futuro, o momento presente permanece como um fator essencial, porque qualquer ação do passado é relevante e se aplica ao agora. E planejar ou trabalhar para atingir um determinado objetivo se faz agora. O principal foco de atenção das pessoas iluminadas é sempre o agora, embora elas tenham uma noção relativa do tempo. Em outras palavras, continuam a usar o tempo do relógio, mas estão livres do tempo psicológico. Esteja alerta quando praticar isso.
para que você, sem querer, não transforme o tempo do relógio em termo psicológico. Por exemplo, se você cometeu um erro no passado e só agora aprendeu com ele, está utilizando o tempo do relógio. Por outro lado, se você considerar isso mentalmente e daí resultar uma autocrítica, um sentimento de remorso ou de culpa, então você está transformando o erro em meu. Ele passou a ser uma parte do seu sentido de eu interior e se transformou em tempo psicológico que está sempre relacionado a um falso sentido de identidade. A dificuldade em perdoar envolve necessariamente uma pesada carga de tempo psicológico. Se estabelecemos um objetivo e trabalhamos para alcançá-lo, estamos empregando o tempo do relógio. Sabemos bem aonde queremos chegar, mas respeitamos e voltamos toda a nossa atenção ao passo que estamos dando nesse momento. Se insistimos demais nesse objetivo, talvez porque estejamos em busca de felicidade, satisfação ou de um sentido mais completo do eu interior, deixamos de respeitar o agora. E ele é reduzido a um mero degrau para o futuro, sem nenhum valor intrínseco. O tempo do relógio se transforma, então, em tempo psicológico. Nossa jornada deixa de ser uma aventura e passa a ser encarada como uma necessidade obsessiva de chegar, de possuir, de conseguir. Aí, não somos mais capazes de ver nem de sentir as flores pelo caminho, nem de perceber a beleza e o milagre da vida que se revela em tudo ao redor, como acontece quando estamos presentes no agora. Consigo ver a importância suprema do agora, mas não posso concordar quando você diz que o tempo é uma completa ilusão. Quando afirmo que o tempo é uma ilusão, não tenho a intenção de fazer nenhuma afirmação filosófica. Estou apenas chamando a atenção para um fato simples, algo tão óbvio que você pode achar difícil de entender e até mesmo considerar sem sentido. Mas perceber isso será como cortar com uma espada todas as camadas de problemas criados pela mente. Repito que o momento presente é tudo o que temos. Nunca há um tempo em que a nossa vida não é este momento. Não é verdade? A insanidade do tempo psicológico. Não teremos qualquer dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental, se olharmos para suas manifestações coletivas. Elas ocorrem, por exemplo, na forma de ideologias como o comunismo, o nacional-socialismo ou qualquer nacionalismo, ou de sistemas rígidos de crenças religiosas, que atuam na suposição implícita de que o bem maior repousa no futuro e que, portanto, o fim justifica os meios. O fim é uma ideia, um ponto na mente projetado no futuro, quando a salvação, sobre a forma de felicidade, satisfação, igualdade, liberdade, etc., será alcançada. Muitas vezes, os meios para atingir o fim são a escravidão, a tortura e o assassinato de pessoas no presente. Por exemplo, estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas foram assassinadas para promover a causa do comunismo e levar a um mundo melhor na Rússia, na China e em outros países. Esse é um exemplo terrível de como uma crença em um paraíso no futuro cria um inferno no presente. Resta alguma dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental séria e perigosa? De que forma esse padrão mental opera na sua vida? Você está sempre tentando chegar a algum outro lugar além daquele onde você está? A maior parte do que você faz é apenas um meio para alcançar um determinado fim? A satisfação está sempre em outro lugar ou restrita a breves prazeres como sexo, comida, bebida e drogas, ou relacionada a uma emoção ou excitação? Você está sempre pensando em vir a ser, adquirir, alcançar, ou em vez disso, está à caça de novas emoções e prazeres? Você acha que, quanto mais bens adquirir,
uma pessoa se sentirá melhor ou psicologicamente completa? Está à espera de um homem ou de uma mulher que dê sentido à sua vida? No estado normal de consciência, o poder e o infinito potencial criativo do agora estão completamente encobertos pelo tempo psicológico. Nossa vida perde a vibração, o frescor, o sentido de encantamento. Os velhos padrões de pensamento, emoção, comportamento, reação e de desejo são ensinados repetidas vezes, como um roteiro dentro da nossa mente que nos dá uma identidade, mas distorce ou encobre a realidade do agora. A mente, então, desenvolve uma obsessão pelo futuro, buscando fugir de um presente insatisfatório. A negatividade e o sofrimento têm raízes no tempo. Mas acreditar que o futuro será melhor do que o presente nem sempre é uma ilusão. O presente pode ser terrível e as coisas podem melhorar no futuro. E muitas vezes melhoram. O futuro, geralmente, é uma réplica do passado. É possível haver mudanças superficiais, mas as transformações reais são raras e dependem da possibilidade de estarmos presentes para dissolver o passado, acessando o poder do agora. O que percebemos como futuro é uma parte intrínseca do nosso estado de consciência do momento. Se a nossa mente carrega um grande fardo do passado, vamos sentir isso. O passado se perpetua pela falta de presença. O que nos dá ao futuro, o que dá forma ao futuro é a qualidade da nossa percepção do momento presente, e o futuro, é claro, só pode ser vivenciado como presente. Podemos ganhar 10 milhões de reais, mas esse tipo de mudança é apenas superficial. Vamos simplesmente continuar a representar os mesmos padrões condicionados em ambientes mais luxuosos. Os seres humanos aprenderam a dividir o ato. Em vez de matar 10 ou 20 pessoas com um porrete de madeira, uma pessoa agora pode matar 1 milhão delas com o simples toque de um botão. Será que isso é uma mudança real? Se é a qualidade da nossa percepção neste momento que determina o futuro, então, o que determina a qualidade da nossa consciência? O nosso grau de presença. Portanto, o único lugar onde pode ocorrer uma mudança verdadeira e onde o passado pode se dissolver é no agora. Toda a negatividade é causada pelo acúmulo de tempo psicológico e pela negação do presente. O desconforto, a ansiedade, a tensão, o estresse, a preocupação, todas essas formas de medo são causadas por excesso de futuro ou pouca presença. A culpa, o arrependimento, o ressentimento, a injustiça, a tristeza, a amargura, todas as formas de incapacidade de perdão são causadas por excesso de passado e pouca presença. Muitos acham difícil acreditar na possibilidade de existir um estado de consciência absolutamente livre de toda negatividade. E, até o momento, esse é o estado de liberdade para o qual apontam todos os ensinamentos espirituais. É a promessa da salvação, não em um futuro ilusório, mas bem aqui e agora. Talvez seja difícil reconhecer que o tempo é a causa do nosso sofrimento ou de nossos problemas. Acreditamos que eles são causados por situações específicas em nossa vida. E de um ponto de vista convencional, isso é uma verdade. Mas, enquanto não lidarmos com a disfunção básica da mente, o apego ao passado e ao futuro, e a negação do presente, os problemas apenas mudam de figura. Se todos os nossos problemas ou causas identificadas de sofrimento ou infelicidade fossem milagrosamente solucionados no dia de hoje, sem que nos tornássemos mais presentes e mais conscientes, logo nos veríamos com um outro conjunto de problemas ou causas de sofrimentos semelhantes,
como uma sombra que nos seguisse aonde quer que fôssemos. Em última análise, o único problema é a própria mente limitada pelo tempo. Não posso acreditar que algum dia venha a alcançar um ponto em que eu esteja completamente livre de problemas. Você tem razão. Você nunca poderá alcançar esse ponto porque você está nesse ponto agora. Não há salvação dentro do tempo. Você não pode se libertar no futuro. A presença é a chave para a liberdade. Portanto, você só pode ser livre agora. Descobrindo a vida por baixo da situação de vida. Não vejo como ser livre agora. Estou extremamente feliz com minha vida nesse momento. Isso é um fato. E eu estaria me iludindo se tentasse me convencer de que tudo está bem, quando não está. Para mim, o presente é triste e nada libertador. O que me faz prosseguir é a esperança de um futuro melhor. Você pensa que a sua atenção está no momento presente, quando, na verdade, está totalmente envolvida pelo tempo. Você não pode estar infeliz e completamente presente no agora, ao mesmo tempo. Aquilo a que nos referimos como vida deveria ser chamado, mais precisamente, de situação de vida. É o tempo psicológico, passado e futuro. Certas coisas do passado não seguiram o caminho que queríamos. Ainda resistimos ao que aconteceu no passado e agora estamos resistindo ao que é. A esperança nos leva a prosseguir, mas a esperança nos mantém focados no futuro. E esse foco contínuo perpetua a negação do agora e, portanto, a nossa infelicidade. É verdade que a situação atual da minha vida é o resultado de coisas que aconteceram no passado, mas ainda assim é a minha situação atual e estar presa a ela é o que me faz infeliz. Esqueça a situação da sua vida por um instante e preste atenção à sua vida. Qual é a diferença? A nossa situação de vida existe no tempo. A nossa vida é agora. Nossa situação de vida é coisa da mente. Nossa vida é real. Encontre o portão estreito que conduz à vida. Ele é chamado de agora. Restringe a sua vida a este exato momento. Sua situação de vida pode estar cheia de problemas. A maioria das situações de vida está. Mas verifique se você tem algum problema neste exato momento. Não amanhã ou dentro de 10 minutos, mas já. Você tem algum problema? Você tem um problema agora? Quando estamos cheios de problemas, não há espaço para nada novo entrar, nem um espaço para uma solução. Portanto, sempre que você puder, crie algum espaço de modo a encontrar a vida sobre a sua situação de vida. Utilize os seus sentimentos plenamente. Esteja onde você está. Olhe em volta. Apenas olhe, não interprete. Veja as luzes, as formas, as cores, as texturas. Esteja consciente da presença silenciosa de cada objeto. Esteja consciente do espaço que permite cada coisa existir. Ouça os sons, não julgue. Ouça o silêncio por trás dos sons. Toque alguma coisa, qualquer coisa. Sinta e reconheça o ser dentro dela. Observe o ritmo da sua respiração. Sinta o ar fluindo para dentro e para fora. Sinta a energia vital dentro do seu corpo. Permita que as coisas aconteçam no interior e no exterior. Deixe que todas as coisas sejam. Mova-se profundamente para dentro do agora. Você está deixando para trás o agonizante mundo da abstração mental e do tempo. Está se libertando da mente doentia que suga sua energia vital.
do mesmo modo que lentamente ela está envenenando e destruindo a Terra. Você está acordando do sonho do tempo e entrando no presente. Todos os problemas são ilusões da mente. É como se um grande peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Sinto-me leve, mas os problemas ainda estão lá me esperando, não estão? Ainda não foram resolvidos. Será que não os estou evitando apenas temporariamente? Se você estivesse no paraíso, sua mente não demoraria a encontrar algum problema. Não se trata, basicamente, de solucionar seus problemas. Trata-se de perceber que não existem problemas, apenas situações com que temos de lidar agora ou deixar de lado, e aceitar como uma parte do ser neste momento, até que se transformem ou possam ser negociados. Os problemas são criados pela mente e precisam de tempo para sobreviver. Eles não conseguem sobreviver na atualidade do agora. Focalize sua atenção no agora e verifique quais são os seus problemas nesse exato momento. Não estou obtendo uma resposta porque é impossível termos problemas quando toda a nossa atenção está inteira no agora. Pode ser que haja uma ou outra situação que você precise resolver ou aceitar. Por que transformar isso em problema? Por que transformar tudo em problema? A vida já não é bastante desafiadora do jeito que é? Para que precisamos de problema? A mente inconsciente adora problemas, porque eles podem ser de vários tipos. Isso é normal e doentio. A palavra problema significa que estamos lidando mentalmente com uma situação sem que exista um propósito real ou uma possibilidade de agir no momento. E também que estamos inconscientemente fazendo dele uma parte do nosso sentido de eu interior. Ficamos tão sobrecarregados pela nossa situação de vida que perdemos o sentido da vida ou do ser. Ou então vamos carregando na mente o peso insano de uma centena de coisas que iremos fazer ou poderemos ter de fazer no futuro, em vez de focalizarmos a atenção sobre uma coisa que podemos fazer agora. Quando criamos um problema, criamos sofrimento. Por isso, é preciso tomar uma decisão simples. Não importa o que aconteça, não vou criar mais sofrimento nem problemas para mim. É uma escolha simples, mas radical. Ninguém faz uma escolha dessas a menos que esteja verdadeiramente sufocado pelo sofrimento. E não se consegue levar esse tipo de decisão adiante a não ser acessando o poder do agora. Se não criar mais sofrimento para si mesmo, você não criará também para os outros. Deixará, assim, de contaminar nosso lindo planeta, seu próprio espaço interior e a psique humana coletiva com a negatividade da criação de problemas. Se você alguma vez esteve numa situação de emergência, de vida ou morte, saberá... Perdão, gente. Se você alguma vez esteve numa situação de emergência, de vida ou morte, saberá que isso não foi um problema. A mente não teve tempo para se distrair e transformar a situação em problema. Numa emergência de verdade, a mente para. Ficamos absolutamente presentes no agora. E algo infinitamente mais poderoso passa a dominar. Essa é a razão pela qual existem inúmeros relatos de pessoas comuns que, de uma hora para a outra, tornaram-se incapazes de façanhas incrivelmente corajosas. Numa situação de emergência, ou você sobrevive ou morre. Em nenhum dos casos existe um problema. Algumas pessoas ficam furiosas quando me ouvem dizer que os problemas são ilusões. É que estou ameaçando afastar delas a imagem que têm de si próprias. Elas investiram muito tempo num falso sentido de eu interior.
durante muitos anos, definiram inconscientemente suas identidades de acordo com os problemas que tiveram. Quem seriam se eles? Uma grande porção do que as pessoas dizem, pensam ou fazem é, na verdade, motivada pelo medo, que está sempre ligado ao foco no futuro. E se estar fora de contato... Uma grande porção do que as pessoas dizem, pensam ou fazem é, na verdade, motivada pelo medo, que está sempre ligado ao foco no futuro e a se estar fora de contato com o agora. Se não existirem problemas no agora, não existirá o medo. Caso apareça uma situação com a qual você precise lidar agora, a sua ação vai ser clara e objetiva, se conseguir perceber o momento presente. Tem muito mais chance de dar certo. Não será uma reação vinda do condicionamento de sua mente no passado, mas sim uma resposta intuitiva à situação. Em situações em que a mente teria reagido, você vai achar mais eficaz não fazer nada. Fique só centrado no agora. Um salto quântico na evolução da consciência. Tive breves lampejos desse estado de liberdade da mente e do tempo que você descreveu, mas o passado e o futuro são tão fortes que não consigo mantê-los afastados por muito tempo. O modelo da consciência condicionada pelo tempo está profundamente enraizado na psique humana. Mas o que estamos fazendo aqui é a parte de uma profunda mudança que está se formando na consciência coletiva do planeta e ainda mais, o despertar da consciência dissociada do sonho da matéria, da forma e da separação. O fim do tempo. Estamos rompendo com padrões mentais que dominaram a vida humana por eras. Padrões mentais que criaram um sofrimento inimaginável em larga escala. Não estou empregando a palavra demônio. É mais útil chamar a inconsciência de inconsciência ou insanidade. Essa ruptura com o antigo modelo de consciência, ou melhor, inconsciência, é algo que temos de fazer ou vai acontecer de qualquer maneira. Em outras palavras, essa mudança é inevitável. É uma questão de perspectiva. O fazer e o acontecer são, na verdade, um processo único. Como somos únicos e formamos um todo com a consciência, não podemos separar os dois. Mas não há uma garantia absoluta de que os seres humanos vão conseguir. O processo não é inevitável nem automático. Nossa cooperação é uma parte essencial do processo. Independentemente de como você o veja, trata-se de um importante salto na evolução da consciência, assim como a nossa única chance de sobreviver como raça. A alegria do ser. Para demonstrar como você se deixou dominar pelo tempo psicológico, experimente usar o critério de se perguntar se existe alegria, naturalidade e leveza no que você está fazendo. Se não existir, é porque o tempo está encobrindo o momento presente e a vida está sendo percebida como um encargo ou uma luta. A ausência de alegria, naturalidade ou leveza no que estamos fazendo não significa necessariamente que precisemos mudar o que estamos fazendo. Talvez basta mudarmos como. Como é sempre mais importante do que o que. Verifique se você pode dar muito mais atenção ao fazer do que ao resultado desejado através do fazer. Dê toda a sua atenção ao que quer que no momento apresente. Isso implica que você aceitou totalmente o que é, porque não se pode dar atenção completa a alguma coisa e ao mesmo tempo resistir a ela. Ao respeitarmos o momento presente, toda a luta e a infelicidade se dissolvem e a vida começa a fluir com alegria e naturalidade. Ao agirmos com a consciência do momento presente, tudo o que fizermos virá
com um sentido de qualidade, cuidado e amor, mesmo a mais simples ação. Portanto, não se preocupe com o resultado de sua ação, basta dar atenção à ação em si. O resultado surgirá espontaneamente. Essa é uma valiosa prática espiritual. No Bhagavad Gita, um dos mais antigos e mais belos ensinamentos espirituais que existem, o desapego ao resultado da ação é o chamado Karma Yoga. É descrito como o caminho da ação santificada. Ao fim dessa luta compulsiva contra o agora, a alegria do ser passa a fluir em tudo o que fazemos. No momento em que a nossa atenção se volta para o agora, percebemos uma presença, uma serenidade, uma paz. Não dependemos mais do futuro para obtermos plenitude e satisfação. Não o olhamos mais como salvação. Consequentemente, não estamos mais presos aos resultados. Nem o fracasso, nem o sucesso têm o poder de alterar o estado interior do ser. Você acabou de encontrar a vida sob a situação de vida. Na ausência do tempo psicológico, o nosso sentido do eu interior provém do ser, não do nosso passado pessoal. Assim, desaparece a necessidade psicológica de nos tornarmos uma outra pessoa diferente de quem já somos. No mundo, levando em conta a situação de vida, podemos nos tornar ricos, conhecidos, bem-sucedidos, livres disso ou daquilo, mas, na dimensão mais profunda do ser, estamos completos e inteiros no agora. Nesse estado de plenitude, ainda teríamos capacidade ou vontade de alcançar os objetivos externos? Claro que sim, mas sem as expectativas ilusórias de que uma coisa ou alguém no futuro irá nos salvar ou nos fazer felizes. No que diz respeito à situação de vida, podem existir coisas a ser alcançadas ou adquiridas. Vivemos no mundo da forma dos lucros e das perdas, mas em um nível mais profundo, já estamos completos, e quando percebemos isso, tudo o que fizermos será impulsionado por uma energia alegre e jovial. Estamos livres do tempo psicológico. Não perseguimos mais os objetivos com uma determinação implacável, movida pelo medo, pela raiva, pelo descontentamento ou pela necessidade de nos tornarmos alguém. Nem permanecemos imóveis com medo de falhar. Quando o nosso sentido profundo do eu interior é derivado do ser, quando nos livramos do tornar-se como necessidade psicológica, nem a nossa felicidade, nem o nosso sentido do eu interior depende do resultado. E, assim, nos libertamos do medo. Não buscamos permanência onde ela não pode ser encontrada, ou seja, no mundo da forma, dos lucros e perdas, do nascimento e da morte. Nem esperamos que situações, condições, lugares e pessoas nos tragam felicidade, só para depois nos causarem sofrimentos, quando as nossas expectativas não forem atendidas. Tudo inspira respeito, mas nada importa. As formas nascem e morrem, ainda que estejamos conscientes de uma eternidade subjacente às formas. Sabemos que nada de verdade pode ser ameaçado. Quando esse é o seu estado de ser, como é possível não alcançar o sucesso? Você já o alcançou. E aí, capítulo 4. Uau, muito profundo, né? Olá para quem eu não tinha dado olá na hora que eu abria a leitura, Silvinha, Tanades, Valéria, Rogério já estava aí, noite. Vanessinha. Olá! Ei, Boa Vanessa, noite. ei, Alessandra. Ei, Fernando, ei, gente. Ei, Silvia, tudo bom? Silvinha. Tudo bom, Malé? Tudo ótimo, e você, Fernando? Tudo bom. Então, pessoal, muito profundo, né? Eu acho que dá para dar uma mexida
muito profunda na gente, na ilusão do tempo, em como a gente cria expectativas de querer ser algo que, na realidade, está ligado a uma ilusão, porque a gente já é completo, né? Então, assim, achei... Nossa, dos 3 capítulos que a gente leu, né, o negócio vai ficando mais mexido ainda dentro da gente, né? A gente... Silvinha, seu áudio tá... Você tem que E ligar o agora, áudio. está melhor? Agora tá. O que eu achei interessante, que já ocupa a minha memória, é como a gente nomina as coisas, né? Então, se você nominar uma situação dando o nome de problema, a situação muda completamente. E se você colocar como uma situação, você vai resolver de uma maneira ou de outra, ou não resolver, não importa. Sim, você faz aquilo que é possível no momento presente. Se não é nada, não é possível fazer nada naquele momento presente, ela não é uma coisa a ser resolvida naquele momento. Ela não se torna um problema, você vai E resolver. você acaba botando o nome de problema e passa a ser tomada pelo problema. É tanto problema, quando, na verdade, pode ter 300.800 situações. Sim, e você resolver cada uma no momento presente, a cada uma a seu tempo, né? Sem existência do tempo, que só existe o agora. É aquilo que o agora se apresenta. E aí, realmente, essa percepção nos traz uma leveza enorme. Quando eu olho, né, eu não sei, eu acho que cada um pode falar por si, quando eu olho para o meu passado e vejo o quanto de problemas eu carreguei, quanto que eu me identifiquei com certas coisas que eu não deveria ter me identificado, o quanto que eu sofri à toa, né, porque eu acho que eu poderia ter feito a vida muito mais leve. E é muito, muito bonito a forma como que o Eckhart Tolle coloca para a gente, né, isso. A Cimarlene está com a mão levantada ali. Tá para lá. Vai lá, Cimarlene, fala. Na verdade, esse capítulo, ele, em síntese, é uma palavra que eu tenho ouvido com muita frequência, mas que tomou outro sentido agora, que é a expansão da consciência. A gente consegue expandir e sair da mesmice, sair do vitimismo, sair da personalidade egóica de ter razão sobre tudo, controle sobre tudo. Porque a maior parte dos problemas é porque nós queremos, o nosso ego quer estar à frente, estar no controle. E quando a gente expande a consciência, você olha para a mesma coisa com um olhar diferente, um olhar mais leve. É o que você acabou de dizer. Se dá para resolver, dá para resolver. E se não é, vai chegar a hora. E aí fica tudo muito mais leve. E levando isso para os relacionamentos humanos, né, Marlene, como que nós criamos expectativas em relação ao outro e como nós prejudicamos não só a nós, mas ao outro, por criarmos situações de sofrimento nas relações humanas, né? E isso tudo baseado em nome de uma ilusão futura, né? Você espera que o outro faça isso, ou haja assim, ou fale aquilo outro, e no futuro, e aquilo ali não vai acontecendo no presente, você cria o sofrimento, a frustração. A Vanessa queria falar aí. Fernando também. Falar que, na verdade, não... É porque, assim, é simples, parece, né? Mas, ao mesmo tempo, simples é complexo, né? Então, assim, é um exercício árduo, claro, porque a gente tem as memórias internas, a gente tem os registros nossos, né? No nosso reptiliano, a gente tem tensões no corpo, reações, né? Igual ele fala, estar presente. Então, isso aí, para mim, esse livro, ele é um pão nosso, né? À toa que, assim, ele fica comigo há 8 anos e, assim, é pouco tempo,
é muito pouco tempo, pela profundidade, porque a gente, né, assim, é muita voz julgadora, né, e você realmente conseguir ir soltando essas vozes, respirando nisso, tem muita emoção, pensamento e corpo, né, registros no corpo físico também, é isso que eu queria compartilhar. Aham. Obrigada, Vanessinha. Fernando quer falar. Não, é só uma citação de Rumi. Ele é Não ótimo. pense separadamente nesta e na próxima vida, pois uma dá para outra a partida. O tempo é sempre curto demais para quem precisa dele. Só que, para os amantes, ele dura para sempre. Quando a gente é amante é porque a gente está vibrando no amor, né? E eu gosto muito de usar música, principalmente quando eu dou treinamento, e Caetano Veloso, quando faz a oração ao tempo, parece que ele leu esse livro. Se você pegar a letra de Oração ao Tempo de Caetano, ele tem algumas citações muito interessantes com relação a isso. Então, são coisas que nós estávamos lendo o livro e me vieram, tá? E Rumi, eu achei maravilhosa essa citação dele. Bacana demais. Tá? É só isso. Legal. Se Marlene, se tinha levantado a mão. Passou? Atanásio, você está quietinho hoje. Pergunta se a gente deu muito abraço de Borboleta. E aí, pessoal? Adorei. Todo mundo se abraçou? Ó. Adorei na hora que ele falou isso, que eu estou pintando uma borboleta. Parece que foi uma mensagem para mim aquele dia. Foi, opa. A Valéria está levantando a mão. Fala, Valéria. Eu, durante essa leitura desse capítulo 3º aí, eu fiquei pensando o tempo todo, meu Deus, por que eu não li esse livro antes, quando eu era mais nova? Porque tanta coisa ali, né, que... Nossa, eu vivi muito pensando no futuro. Eu tenho 3 filhas, né? Então, eu sempre pensei no futuro delas. Sempre, sempre, sempre. O que ela vai ser? Né? Ela era pequenininha, a gente idealizava, essa vai ser médica. Né? Sempre pensando mais, né, preocupado com o futuro do que, né, no momento mesmo, no agora. Esse capítulo até eu estava pensando, nossa, eu tenho que ler aqui com as meninas, né? As meninas, as 3 moças aqui. Esse livro realmente né, leva a gente a repensar a vida da gente, né? Sim, é uma quebra de paradigmas, né, Valéria? É uma quebra. Ele vai quebrando a forma como a gente pensa o mundo, né? E como se identifica com com o nosso passado. Porque, na realidade, o passado não existe, né? A gente se apega a acontecimentos, a cicatrizes, a dores, e isso parece que vai defender a gente de um futuro, né, que pode acontecer a mesma coisa, e quando na realidade a gente sabe que nenhum passado nos defendeu de nenhum futuro, né, porque né, a gente sempre está vivendo no agora, e é o que ele fala, né, da situação de vida, ou você vive na situação de vida. O que é situação de vida? É exatamente esse apego a determinados padrões de pensamento que nos ligam ou ao futuro ou ao passado. Viver a vida,
Assim, não é viver no presente. E isso gasta uma energia absurda, nossa, energia física mesmo, né? Na hora que você começa a remoer as coisas do passado, ou a se planejar muitas coisas no presente, ficar projetando muitas coisas, né? Aliás, presente não, futuro. No futuro, no futuro. Isso daí envolve, pode ser até o que ele fala, pode ser até prazeroso você ficar sonhando, né, e divagando ali várias horas, dias e dias, às vezes você passa semanas pensando numa coisa, só que você está investindo sua energia naquilo ali, pensando, 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 e você deixa de viver o agora, né? Fazer projetos é essencial à nossa vida. Porém, viver só neles numa ilusão futura não é saudável. O que é saudável a gente viver nesse momento. Eu peguei aqui, igual, né, estou olhando o computador, estou na mesa, estou vendo o momento presente, captando tudo que existe aqui, sem me preocupar com, depois eu tenho que editar o vídeo, depois tenho que fazer um resumo, colocar lá no Telegram. Não, isso não importa. O que Eu já importa é deixei de nosso viver. Eu já deixei de viver muitos momentos porque eu não estava presente ali. Eu estava já pensando o que eu ia fazer amanhã. Como eu sou muito ansiosa, né? Então, eu já penso, o pensamento ele é rápido, né? O que eu vou fazer amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, e as férias, né, no final do ano, aonde que eu vou, sabe? Essa é aquela preocupação sempre no futuro, e deixando de viver ali, né, com a intensidade que deveria estar ali, né? E muitas vezes eu estou no lugar pensando em outra coisa no manhã. Esse livro aqui cai de paraquedas para mim aqui, Que bom. porque Eu rever meus acho, conceitos aqui. sim, acho que está sendo muito importante para cada um de nós. Rogério, você está com a mão levantada aí, pode falar. Fernando citou o tempo aí do Caetano Veloso, né? Isso. E a música começa: é o Senhor tão bonito como a cara do meu filho. Filho não tem idade, ele tem 6, 12, 20, 30, é filho. A gente enxerga ele como aquela criança que nasceu ontem, né? Uhum. E o tempo é isso aí. Quando você vive o agora, é o agora, né? Não tem como arrepender. Se você viveu agora com o coração, né, com plenitude, o futuro será o agora. Quer dizer, é atenção, né, ao momento presente. E é interessante citar que quando a gente é criança, 5 anos, 3 anos, 2 anos, a gente tem consciência de tudo. A gente já vem formado com aquela consciência do certo e do errado. Então, antes de errar, né, a gente tem que focar no agora e falar, olha, esse é o caminho reto, esse é o caminho certo, para que não tenha remorso, né, culpa, lamentos. Realmente, o livro é sensacional. Obrigado, Fernanda, pela lembrança da música. Desculpa, agradeço a você, Rogério, a Valéria. É só partilhar um negócio. Toda essa reflexão, e agora você falou do filho, há 4 meses atrás, meu filho teve um diagnóstico de câncer. E eu caí em prantos, porque eu passei boa parte da minha vida dentro de carro, viajando, trabalhando, ou dentro de avião. E não aproveitei a infância. Eu dava, eu não estava. Aí
eu caí em prantos, que eu falei, poxa, eu quero salvar meu filho, pelo menos para eu poder abraçar e beijá-lo. E o que você disse agora, eu tive que fazer. Não olhar para o que passou, mas olhar o que está acontecendo agora. Então, eu agradeço a você e agradeço a Valéria. Tá? E a Carla por me dar a oportunidade de participar do grupo. Tá? Então, obrigado, Rogério, obrigado, Valéria. Tá? O maior presente que você pode dar para outra pessoa é o seu presente. Tá? É o seu agora, né? O maior presente que a o gente agora. pode... o maior É presente. o agora. Dar o agora no sentido de presente. Né? Quando a gente olha para o próximo como se fossem nossos filhos, né? Eu acho que esses conflitos não existiriam jamais. Jamais. Então, jamais. quando eu olho, por exemplo, a Marlene erra muito, sabe? Aí eu sempre olho para a Marlene assim, como se fosse minha filha, sabe? Então, ela nunca entra em conflito com ela, sabe? Rogério. O Atanásio quer falar. Pode falar, Atanásio. Como você disse que eu estava quietinho, né, caladinho, eu só queria deixar uma de tudo que foi dito, tudo foi extremamente importante, valioso, eu estou exatamente, está reverberando dentro de mim. Mas tem uma anotação que eu fiz que eu gostaria de compartilhar com vocês, até para que a gente pensasse melhor sobre, né, essas palavras de Eckhart Tolle, né? O agora é a chave da dimensão espiritual. Então, quando nós trazemos, né, para essa coisa do presente, o que é o presente para cada um de nós? O presente, exatamente, eu resumiria isso nisso tudo aqui, né, no agora, que é a chave da dimensão espiritual. Porque, né, independente de crenças, né, mas uma coisa que eu venho trabalhando muito comigo é para entender que eu sou um espírito dentro de um corpo. Então, eu não sei, né, eu acho que independente, né, de religião, de crença e tudo mais, mas é por aí. Então, isso me marcou muito e eu vou meditar muito exatamente sobre essa fala dele. O agora é a chave da dimensão espiritual. Uhum. Me lembrou muito, Atanásio, aquela frase que fala, né? Nós não somos seres humanos numa existência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo a experiência humana. Parece que tem muito a ver com o que você está falando, né? No sentido de experienciar essa dimensão espiritual no momento presente. Eu não sei se acabou, mas eu queria só colocar aí, já continuando isso que você está falando, se a gente observar a quantidade de pensamento que a gente tem, né, e como é que está exacerbando, nós estamos nos exigindo pensar e assimilar tudo que tem aqui, e que o mundo está apresentando, a velocidade das informações, cada vez todos nós estamos tendo a sensação de que o tempo e o dia está correndo cada vez mais. Parece que o ano passa, assim, num piscar de olho, porque agora é a mesma, eu estou montando a árvore de Natal, e ainda é junho, né? Ontem foi a passagem de Ano Novo, né? Como é que está passando tão rápido? E a gente não percebe que quanto mais a gente exacerba essa atividade mental, mais rápido o tempo vai passar. Porque menos conectado ao agora nós estamos. Então, se a gente pensar que esse mundo espiritual é o eterno, a eternidade só pode acontecer no agora.
né? E isso tem muito a ver, né, Ieda, com aquele livro que a gente acabou de ler, antes de começar esse, a gente leu um livro do Goldsmith que chama O Caminho Infinito, em que ele fala muito dessa relação da eternidade, do que é eterno, né? E se a gente junta os dois livros, né, a gente começa a perceber que o eterno é esse agora, sem dimensão de tempo, onde o tempo não existe. Carla, Oi. para mim ficou uma frase muito interessante que diz assim, apesar de todo mundo ter falado tanta coisa, né, que eu tô filtrando, muito legal, mas fica assim para mim, que o portão estreito que conduz à vida é o agora. Então, assim, não tem outro caminho. E aguardar. Então, eu solicito, eu vivo, e tudo vai acontecer serenamente. Tudo aquilo que eu mereço, tudo aquilo que eu preciso para ser um ser humano melhor, né? De acordo com o que a Atanásio diz. Né? Achei muito legal. Gratidão. Gratidão, Ita. Diga-se, Marlene, direito à resposta. Porque você está com direito da resposta, viu, Marlene? Não vou entrar nesse mérito, não. Meu agora é mais precioso. Ótimo. Então, Rogério. Enquanto vocês falam, eu fiquei me lembrando da oração do Pai Nosso. E sempre que eu tenho uma sessão de coaching, eu convido as pessoas a fazerem reflexão sobre a letra e o sentido, né? O pão nosso de cada dia nos dai Hoje. Hoje. O agora. Não é ontem, é hoje. E aquilo que você falou, que são 60 milhões de pensamentos por minuto, isso numa pessoa normal, não ansiosa e nem depressiva. Uma pessoa normal, 60 milhões de pensamentos. 60 mil, 50, 70 mil. 60 mil, que seja, 60 mil pensamentos. Obrigada. Sobra energia para quê? E aí, quando a gente foca no agora, nós daremos abertura para as nossas próprias intuições, para as nossas próprias sabedorias internas, a sabedoria que está no nosso corpo, na nossa célula. E que quando nós estamos pensando demais, não damos tempo, porque enquanto eu penso demais, ou no passado ou no futuro, eu deixo de pensar em mim no agora. Não é apenas de viver o agora, é de, inclusive, pensar em mim. Em ser. Em ser. Aí eu me ocupo do a fazer com as outras pessoas, né? Eu vou arrumar a casa do meu filho, eu vou alugar a casa para o meu filho, eu vou arrumar o casamento da minha filha, eu vou não sei o que do meu sobrinho. Eu estou para fora, não estou para dentro. E quando eu vivo o momento presente, eu me permito, inclusive, conectar com o meu ser. E ao conectar com o meu ser, eu faço essa conexão maior com o meu espírito. Essa espiritualidade que todos nós temos. De novo, buscando aqui as palavras do Atanásio, independente das crenças e dos valores, nós somos. E aí, se a gente vive esse momento presente, a gente fica mais integrado. E, por isso, a expansão da mente. Porque a gente para de visitar a vida alheia para visitar a própria vida. E fazer a sua própria conexão. Agora, se Marlene, sei lá, arrumar, ajudar o filho, não sei o quê, ajudar, igual você falou, você também pode, né, de repente, ajudar o filho a fazer não sei o quê, estando presente. Sim, porque senão a gente começa a entrar num egocentrismo que a gente não se importa com mais nada de ninguém. Mas o objetivo não é esse. O objetivo Mas estando no agora. É preocupar-se, que eu acho que Isso, é o preocupar. É porque assim, eu acho esse grupo assim, parece que esse grupo está muito mais na frente, assim, até do que eu. Foi meu reptiliano, parece que é da idade da pré-história. Porque há quantos anos eu estou
vivendo essa situação, e assim, vocês falando, parece que já é tudo assim muito simples e tal, porque a gente sabe que é um exercício, né? Não é assim, né? Igual na hora que eu fiz até teci esse comentário, eu teci até querendo escutar um pouco de cada um, assim, né, de vocês aí, porque assim, tem os impulsos internos, né? Tem essas questões que vibram. Então, quer dizer, a gente sabe que isso é um processo, né? O que está acontecendo, eu acho que na verdade, no mundo, né, com algumas pessoas, e a gente, por exemplo, está buscando, assim, essa tomada de consciência, é a prática, é aos poucos, né? Mas, assim, eu percebo através de mim que né, quer dizer, claro, há sempre impulsos, né, em todos os seres, alguns em maior e outros em menor grau, em outra coisa em maior grau em um, menor grau no outro, mas, assim, é que é uma tomada de consciência, né? Sim, mas é só ratificando, o objetivo da fala não é que, primeiro, eu não estou pronta para tudo que eu estou falando, e creio que ninguém de nós. Mas o falar traz em mim também o compromisso de me tornar, de ser. E agora, quando eu fiz a menção de olhar para fora, para o filho, para a sogra, para o papagaio, para o sobrinho, é que eu estou cuidando dos outros, mas a própria Bíblia diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Então, como que eu posso me permitir dizer que eu amo alguém se eu não estou parando para me conhecer, me perdoar, me curar, para poder cuidar do outro? Eu estive no leito de morte da minha mãe, mas eu só tive condições de dizer a ela: vá, porque eu estava também cuidando de mim. Senão eu ia ficar no meu sentimento egóico de falar: fica aqui. Eu o estado também. do sentimento dela era algo Aconteceu comigo. Né? Aconteceu Então, comigo isso, mesma coisa com meu pai. Pois é, então a questão é olhar para dentro, visitar a nós mesmos, fazer as nossas curas internas, e é óbvio que isso também a gente não faz sozinho, para isso que tem os profissionais da área, né? Mas, acima de tudo, também podemos fazer sozinho, porque nesta nova era as energias estão para que nós não fiquemos mais no passado, na culpa, no medo e no ego. A faxina, o que demorava 20, 50 anos para fazer, hoje é urgente, tem que ser feito em minutos. Por isso que tem tantas técnicas novas de cura imediata. E que a gente não precisa sofrer para saber o que está curando. O importante é que você viva a consequência da cura, que é o agora. A cura é agora. Você sinta leveza, né? Isso. Tanásio está com a mão levantadinha ali. Como minha última contribuição de hoje, lembrando que na nosso encontro, né, da semana passada, vocês estão lembrados? Lavar uma... E do toque, do sentir. Exatamente. Isso tem relação direta com mindfulness, né, que é estar o quê? Presente. No momento presente. E agora. Bom, e outro detalhe importante que eu gostaria de levar para vocês, não é fácil, para quem não tem prática, não é fácil, porque leva tempo mesmo para você aquietar a sua mente, né? Esses dados aí de 60 a 80, eu já ouvi até 80 mil pensamentos de dia que nós temos, estar em estado meditativo, né? Eu acho que, Carla, eu não sei, mas se por acaso, né, tiver uma oportunidade, se alguém quiser, eu me proponho a passar essa minha experiência para algumas pessoas, porque eu acho que quando nós conseguimos exatamente, não é controlar os pensamentos, que isso aí não tem como,
mas é exatamente focar em alguma coisa e dar atenção para essa coisa, né? Então, lembrando que isso daqui é um ponto, né? A respiração pode ser outro, né, Tanás? A distração é outra. Então, eu consigo... Respiração. A respiração pode ser outra. Respiração faz parte, é tudo. É a base, né, para qualquer tipo de meditação, né? Porque quando a gente respira, a gente oxigena e vai abaixando, o famoso abaixar a bola, chegar num determinado nível. Então, fica aí, né, o meu convite. Claro que nós queremos, e também fica aqui o convite, né? Aí, então, a gente pode, no dia que terminar um pouquinho mais cedo, a gente, né? Ou, por exemplo, hoje a gente levou quase que 1 hora de leitura. No dia que terminar um pouquinho mais cedo, a gente vê que sobra, Tanásio já está aí para você conduzir alguma prática aí do mindfulness para nós. E eu também, num outro dia, num outro momento, posso também conduzir a prática do Dissolution reduzido, para que as pessoas possam experimentar aí também esse viver o agora, né? Então, combinado? Vamos deixar as coisas acontecerem no aqui e agora, né? Então, no 4º capítulo, sobrando um tempinho, Tanás, esteja aí com as coisas na manga, no gatilho aí, na hora que der, a gente já vai pedir para você. Está no coração, né? Tem certas coisas, igual a prática do reduzido também, já fica direto no coração. Bacana demais. Então, amados, olha, quase 10h30, que bacana, né? A gente está aqui presente, a Alba entrou um pouquinho atrasada. Alba, vai estar gravado a leitura lá no Telegram, é só, sei lá, eu estou postando tudo no YouTube e os links ficam lá no Telegram. E todo o conteúdo está sendo postado lá, e contribuições também, assim, Atanásio, se tiver alguma meditação, algum áudio, alguma coisa que queira que a gente coloque lá, a gente vai colocando também, porque aí todo mundo pode se beneficiar, não é não? Beijo no coração de vocês, até quarta-feira que vem com o 4º capítulo. Paz e luz a todos. Lave as mãos, bem sentindo, né, Ieda, Tanasa? Ieda, que bom que você já está de volta. Tchau, amados. Tchau, gente, com Deus. Tchau. Com Deus. Boa noite. Com Deus, paz e luz, boa noite. Boa noite, Mas paz e vamos luz. voltar com vocês. Boa noite, Mariana. Gratidão. Boa noite. Como é que é o nome do cara? Eu sempre esqueço. Beijo, pessoal. Beijo. 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 Beijo, Valéria. Beijo, Cláudia. Obrigada. Beijo, Fernando. E aí, Eda, que bom te ver. Ainda estou cansada, mas... Eu vi que você está cansada, mas você viu como é que está linda essa turma? Nossa, linda, linda, linda. Aprendizado e tanto, hein, Carla? Que Tá gracinha. linda. Estou apaixonada com essa turma. Nossa, muito bom mesmo. Carla, Oi. eu amanhã cedo vou passar um relatório para você. Eu estou entrando em contato com as pessoas nos meus tempos, sabe? Deixa eu só fazer o seguinte, espera aí, deixa eu dar um stop aqui no...